Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais um momento de oração, mais um momento com Deus, aqui nos encontramos e eu espero te encontrar bem, na graça, na presença de Deus, sempre lutando, confiando, entregando a sua vida aos cuidados do Senhor. Por isso que o seu dia seja abençoado, que você seja abençoado, que todas as coisas na sua casa e na sua vida caminhem bem, deem certo e sempre o Senhor esteja conduzindo a tua vida. Hoje, nesse dia 14, nós temos a graça de olhar para um sinal muito bonito, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um momento único, é um momento verdadeiro, é um momento que nos faz muito bem. Olhar para Deus, colocar a presença de Deus na nossa vida, olhar para um grande sinal, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que também nos faz, que tanto nos exalta, que tanto nos eleva. A igreja tem a graça de celebrar nesta quinta-feira a exaltação da Santa Cruz. Celebramos hoje a exaltação da Santa Cruz e celebramos amanhã também um grande presente que Deus nos dá, porque amanhã a gente tem a graça de olhar para Nossa Senhora das Dores e vamos colocar diante do Senhor também tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, nos incomodado, tirado a nossa força, a nossa energia. E vamos, então, nesse instante, pedir que Deus nos abençoe, nos guarde cada vez mais, mostre o caminho para cada um de nós e, acima de tudo, nos fortaleça sempre. E eu quero convidar você a compartilhar este momento de oração. Convide alguém para rezar junto. Vai lá na sua linha do tempo agora, compartilhe este momento, marque alguém e com certeza o Senhor vai chegar no coração de quem mais precisa. Celebrar a cruz de Cristo, celebrar a exaltação da cruz, não é celebrar a dor, a provação, nada disso, porque você sabe muito bem que a cruz nos exalta. Sim. A cruz nos exalta. A cruz faz com que a gente se torne forte. A cruz nos eleva, nos levanta, faz com que a gente não fique parado. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo celebrou esse momento tão lindo na sua vida. Abraçou a sua cruz e elevou tantas coisas a Deus. Transformou tantas coisas. Vamos dizer juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E aqui eu quero rezar com você, pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que está no nosso coração. Rezamos dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E que esta oração pedindo e clamando o dom do Espírito Santo sobre cada um de nós, nos ensine que nós temos uma cruz.
uma cruz que nos é dada, uma cruz que nos é mostrada, uma cruz que faz muito bem para cada um de nós. Sabe por que eu digo isso? Porque carregar a cruz até o final, porque a cruz ela nos eleva, nos santifica, nos torna nobres. E hoje eu gostaria de convidar você a fazer essa reflexão tão bonita, porque todos nós temos uma cruz. E ela, quando a gente olha com os olhos de Deus, ela se torna bendita, abençoada, faz muito bem para cada um de nós. É por isso que Jesus carregou a sua cruz. Porque se ela não fizesse bem, Jesus não teria carregado a cruz. Porque se Moisés lá atrás, no deserto, não tivesse erguido aquela serpente naquela vara, né, também aquele povo não se salvaria. A gente aprende a olhar para o alto. Jesus nos ensinou. A cruz nos levanta. A cruz nos eleva. A cruz abre caminho. A cruz afasta de nós forças inimigas. A cruz abre, né, o céu para uma graça muito grande na nossa casa e na nossa vida. É por isso que hoje a gente vai olhar com muito carinho, com muito amor para esse grande sinal da nossa fé, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe céu sem cruz. Não existe. Não existe conquista sem cruz. Não existe santificação sem a presença da cruz. E aí a gente vai entender uma coisa muito bonita, sabe? Hoje, com o sinal da Santa Cruz. E eu quero compartilhar com você o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele se encontra em João, capítulo 3, versículo 13 ao 17. João, capítulo 3, versículo 13 ao 17. E vai nos ensinar uma coisa maravilhosa. Vai nos ensinar algo maravilhoso. Vai nos mostrar o quanto a gente pode seguir em frente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui estamos nós, meu irmão, minha irmã. Aqui estamos nós, hoje, olhando para esse grande sinal, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa hoje ler esse Evangelho com o nosso olhar voltado para o Antigo Testamento. A gente precisa hoje ler esse Evangelho voltado lá para o Antigo Testamento, lá para o livro de Números,
capítulo 21, versículo 4 ao 9. Grava esse número no teu coração, senão você pode até depois pesquisar. Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9. O evangelho de hoje, a festa da exaltação da Santa Cruz, a gente precisa ler olhando também lá para trás. Porque naquela época, Moisés estava resgatando o povo de Israel da escravidão. Estava resgatando e estavam passando pelo deserto. E veja, durante esta viagem, o deserto não é fácil. O deserto de Moisés hoje, ele se compara ao nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, que por vezes também não é fácil. Mas olha só, durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e pôs-se a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizesse sair do Egito para morrer nesse deserto? Lá há pão, né? E dizia assim: aqui não tem pão, aqui falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável. E aí a gente precisa ler o evangelho de hoje, olhando a dinâmica lá atrás. E porque o povo desdenhou a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era que o povo tivesse vida e tivesse vida em abundância. Porque o povo disse: temos nojo desta comida que está nos dando. As pessoas começaram a perder a noção da vida. E o que é que aconteceu? Não foi castigo de Deus. Porque Deus nunca castiga. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Às vezes a gente fala umas bobagens de Deus, mas Deus nunca castiga. Porque aquele povo se afastou de Deus, é que vieram as serpentes. E o que são as serpentes? As serpentes são a força do inimigo, a força do demônio. O demônio é visto como uma serpente. Basta você ler Gênesis, onde Adão e Eva são seduzidos por uma serpente. Basta você ler o livro de Apocalipse, onde uma serpente tenta matar a mãe e o filho, ou seja, Nossa Senhora e Jesus, mas Deus intervém e coloca a mão. Aqui porque o povo começou a murmurar, a se acomodar, a dizer: nós temos nojo disso. O que aconteceu? As serpentes começaram a aparecer. Porque estavam longe de Deus, estavam perto das serpentes venenosas. E o que acontecia? Começaram a ser mordidos por essas serpentes. E o que aconteceu? Começaram a morrer. Começaram a morrer. E quando começaram a morrer, bateu o desespero. E aí o povo foi encontrar Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor, contra ti. Pede a Deus que afaste de nós estas serpentes. Então o que Moisés fez? Moisés foi até Deus, rezou. E o que Deus disse? Faz uma serpente de bronze e coloca como um sinal numa haste, levanta, numa haste, numa vara, muito alta. E o povo vai olhar e vai lembrar-se de que sempre deve ter o coração voltado para mim. E quem olhar, mesmo que for picado, não morrerá. E aí a gente dá o passo para o evangelho de hoje. Essa história que eu fiz um breve comentário, você vai encontrar ela no livro de Números, capítulo 21, no versículo 4 até o 9. Aí a gente dá um salto para o evangelho de hoje. E aí você vai ver, e aí você pode pegar na sua Bíblia João, capítulo 3, o versículo 13 ao 17. E aí você vai ver Jesus dizendo: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, e não venham a morrer, e não venham a sofrer,
e não venham a passar por necessidade, por dificuldade. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje a gente escuta Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado. E aí a gente aprende uma coisa muito linda. Quando a gente abraça a nossa cruz com amor, a cruz nos levanta, nos eleva, nos santifica, nos fortalece. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, quando a gente abraça a nossa cruz com amor, ela nos eleva, ela nos levanta. E aí a gente aprende uma coisa muito linda, a não reclamar de algumas coisas. Aí a gente aprende uma coisa muito linda, que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos levanta, nos coloca de pé, nos exalta, nos fortifica, nos aperfeiçoa. Aí a gente aprende que tudo aquilo que a gente abraça com amor, e precisamos abraçar a nossa cruz de cada dia com amor. Para quê? Para que Deus possa agir na nossa vida. Porque as serpentes, aqui entre aspas, o veneno do maligno, ele continua a existir. E ele continua a circular. E ele continua a estar perto de nós. Por quê? No momento em que a gente abre mão da cruz, a gente abraça a tentação. No momento em que a gente vira as costas para a cruz, aquele momento em que a gente começa a dizer: é muito difícil, dá muito trabalho, é um sacrifício muito grande, a gente começa a desandar. Foi isso que o povo fez lá no deserto, quando o povo olhou para Moisés. E o que Moisés estava fazendo? Moisés era um instrumento de Deus. O que Moisés estava fazendo? Estava resgatando o povo de Israel da escravidão. Mas o que o povo disse? Temos nojo desse caminho. Temos nojo desta comida. Por quê? É fácil caminhar pelo deserto? Não é. É fácil conquistar a terra prometida? Não é fácil. E aí o que vem? Temos nojo. E se afastaram. E se afastaram de Moisés. E se afastaram das tábuas da lei. É só você ler, né, o livro de Números. Se afastaram. E aí o que aconteceu? As serpentes começaram a picar. E eles começaram a morrer. É o que está acontecendo hoje com muitas famílias. É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas. É o que está acontecendo hoje com muitas pessoas que se dizem de Deus. Elas estão se afastando de Deus. Quantas pessoas hoje estão se afastando de uma vida espiritual? Quantas pessoas hoje estão se afastando de algo assim como a Eucaristia, a oração, um grupo de oração, algo parecido assim. As pessoas hoje estão se afastando porque não querem mais escutar o nome cruz. Ninguém mais hoje quer carregar a cruz, mas o que é que vai acontecer? Né? Quando a gente se afasta da cruz, quando a gente tira os nossos olhos da cruz, a gente se aproxima do tentador, das tentações, e aí vem o veneno, que mata, porque o preço do veneno, do inimigo, sabe? O preço, a consequência de você virar as costas para Deus as coisas começarem a dar tudo errado. E as coisas começam a dar errado. Porque quando você se afasta de Deus, as coisas começam a não dar mais certo. Vem aquelas futilidades de cada dia. Quando a gente se afasta de Deus, vem aquelas tentações do mais fácil. Quando a gente se afasta, tira os olhos da cruz, o veneno do mundo começa a entrar na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos,
até chegar no nosso coração. E aí tudo começa a desandar. Aprenda uma coisa, meu irmão. Aprenda uma coisa, minha irmã. A cruz nos levanta. Faz essa experiência. Aprenda uma coisa. A cruz nos levanta. A cruz nos levanta. Coloca isso no teu coração. A cruz nos torna nobres. Coloca no teu coração. A cruz nos torna santo. Às vezes é muito doída, sim. Sim. Às vezes a cruz é muito doída. A gente pede forças para Deus. A gente pede misericórdia. Às vezes, diante de algumas cruzes, a gente até diz assim: Senhor, afasta de mim este cálice. Afasta de mim esta cruz. Mas aí eu digo para você, mas a cruz, ela tem um poder de nos levantar. Ela tem um poder de nos levantar. Não podemos ser pessoas revoltadas contra a nossa cruz de cada dia, não. Não podemos ser pessoas revoltadas. Olha o que a revolta fez com o povo de Israel. Temos nojo desta comida. Mas todo dia Deus dava o necessário para aquele povo ter o que comer e o que beber para atravessar o deserto, para chegar na terra prometida. O problema é que muita gente quer conquistar as coisas sem esforço. O problema é que muita gente, O problema é que muita gente quer chegar na terra prometida sem sequer empoeirar os pés. Sabe? Sem sequer se esforçar, sem renúncia. Esse é o grande problema. Sabe? Não podemos ser revoltados com a nossa vida. Não podemos ser revoltados com a nossa história. Não podemos ser revoltados com o Senhor que está conduzindo a nossa vida. Veja, meu irmão, minha irmã, cruz a gente não escolhe. Cruz nos visita. Cruz a gente não escolhe. Cruz nos visita. O cristão, ele acolhe a cruz, por causa daquela primeira cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou te dizer mais uma coisa. Não adianta reclamar da vida. E vou te dizer mais uma coisa. Não adianta fazer mandiga, usar aquele símbolo que vai afastar essa ou aquela energia. Tudo armadilha do inimigo para ter você de joelhos diante dele. Para com essas frescuras e vai para a igreja. Para de acreditar nessas superstições que são todas malditas e que causam um estrago muito grande na tua vida. E que causam um estrago muito grande na tua vida. Comece a olhar para a cruz de nosso Senhor. Vamos acolher a nossa cruz como algo que tem poder de nos elevar, nos colocar de pé. Nos colocar de pé. A gente pode dizer, Senhor, que a minha cruz me eleve, ou seja, me levante. Senhor, que a minha cruz fortifique a minha fé. Senhor, que a minha cruz aumente a minha caridade, porque a cruz é para nós salvação. Tem muita gente reclamando. Tem muita gente querendo atravessar o deserto sem sujar os pés. Tem muita gente querendo conquistar. Tem muita gente querendo conquistar coisas sem se esforçar. Tem muita gente escondendo o vazio que está aqui no coração com bebedeira, com música, com pornografia, com uma vida fútil. Quantas pessoas não conseguem mais ficar meia hora em silêncio, porque sempre tem que ter uma música, sempre tem que ter um agito, sempre tem que estar com o celular aqui, não consegue ficar meia hora sequer sozinho. Por quê? Porque está vazio dentro. Porque está vazio dentro. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, quando a gente
Quando a gente escuta muito o barulho do garfo e da faca no nosso prato, é porque o prato está vazio. É porque não tem quase nada no prato. Tem muita gente que anda fazendo barulho, estardalhaço, mas está tão vazio aqui dentro. Está tão vazio aqui dentro. Então, quando a gente celebra hoje a exaltação da Santa Cruz, é aquilo que a palavra diz, exaltação. O que que é? A cruz nos eleva. A cruz nos eleva. A cruz faz a gente chegar longe. A cruz faz todos os caminhos se abrirem para nós e para a nossa vida. E isso faz tão bem. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, quando a gente tira os nossos olhos da Santa Cruz, quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, sabe, a nossa vida, ela vai definhando. Ela vai definhando. Então, vamos colocar tudo diante da cruz. Vamos colocar tudo diante da Santa Cruz, porque a cruz nos levanta. A cruz nos levanta. Creia nisso. Confie, se entregue, dê o passo da fé. A cruz nos levanta. Por isso que eu gostaria que você escrevesse agora, né? Escreve ali na linha do tempo. Senhor, que a minha cruz me levante. Escreve aí. Senhor, que a minha cruz me eleve. Escreve ali. Senhor, que a minha cruz me levante. E ela vai fazer isso. Porque a cruz de nosso Senhor, ela nos levanta. Ela nos eleva. Ela nos transfigura. Ela faz a gente chegar muito mais longe. Escreve ali. Senhor, que a minha cruz me eleve. Escreve. Quem sabe hoje você vai colocar até lá num bilhete. Senhor, que a minha cruz me eleve, me levante. Você vai fazer isso porque você sabe que isso acontece. Senhor, que a minha cruz me levante. Porque Jesus foi elevado, foi levantado. Porque a vida de Jesus foi elevada. Porque lá no livro de Números, quando Moisés levantou aquela serpente, e quando as pessoas começaram a olhar aquela serpente, duas coisas. A nossa salvação vem de Deus. E a segunda coisa, sempre que a gente abandonar a Deus, a gente vai se machucar. Escreve isso no teu coração. Sempre que você abandonar Deus, você vai se machucar. Por isso, Senhor, que a minha cruz me eleve. Senhor, que a minha cruz me levante. É isso. É isso que acontece na nossa vida. Senhor, que a minha cruz me eleve. Que a minha cruz me levante. E pode ter certeza, não existe veneno nesse mundo que vá te matar se você estiver olhando para a cruz. Não existe veneno nenhum. Não existe serpente nenhuma nesse mundo que, se você estiver olhando para a cruz, chegará perto de você, da tua casa e da tua família. Esse é o evangelho de hoje. Esse é o recado de Jesus para nós e para a nossa vida. Por isso que a gente diz, Senhor, que a minha cruz me eleve. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém.
e desça sobre você e a sua casa a bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, a cruz nos eleva, nos levante. Fique bem. E se você gostou deste momento de oração, compartilhe agora lá na tua linha do tempo, para que mais pessoas participem deste momento. Fique bem e nos encontramos amanhã.